Fala galera, beleza? Aqui é o professor Bruno Marques e seja bem-vindo ao Desafio Semanal de Discursiva, um projeto em que eu escolho um tema desafio e trago a resolução desse tema desafio para você, né, junto com diversas dicas de prova para você conseguir um bom desempenho na sua discursiva, tá? Antes de começar a resolução, vou trazer algumas orientações gerais para que você possa aproveitar ao máximo esse tema desafio. É importante que você tenha acesso ao enunciado da questão, para que você possa praticar e só depois ver como eu fiz a redação. E aí você pode comparar para verificar se está boa ou não está a sua redação. Se você não recebeu o enunciado, tem um link aqui embaixo em que você pode se cadastrar para poder receber esse enunciado com antecedência e participar de todos os desafios semanais, beleza? Agora, se você também tá vendo o desafio aqui, mas queria temas mais direcionados para o seu concurso, eu te convido a conhecer a Biblioteca de Discursiva. É um sistema de questões em que você tem acesso a mais de 10.000 questões discursivas e várias delas já com resoluções em vídeo, né? Então, se você quer um treinamento um pouco mais focado, dá uma olhada na Biblioteca Discursivas, beleza? Agora, fique com a resolução do tema desafio da semana. Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais uma resolução de prova discursiva. Nessa aula a gente vai responder a uma prova aplicada no concurso do Banco do Brasil em 2015 para o cargo de escriturário pela banca Sesgran Rio. Então o objetivo aqui é a gente mostrar como que funciona mais ou menos os enunciados da banca Sesgran Rio e também quais são as técnicas que você pode utilizar para poder montar um bom parágrafo de introdução, desenvolvimento e conclusão e assim apresentar uma boa redação digna de tirar a nota máxima no seu concurso, beleza? Para poder responder essa questão, a gente vai utilizar a técnica que você também deve seguir no dia da sua prova, que é analisar o enunciado, montar um rascunho eficiente e, por fim, trazer uma proposta de resolução. Você vai pegar a sua prova, ler, montar seu rascunho e escrever a sua proposta de resolução para ser analisada pelo examinador, beleza? Então vamos lá. Sem muita enrolação, a gente tem aqui o enunciado. O enunciado você já deve ter tido acesso, você já leu, é um enunciado grande, por isso que eu dividi aqui em três slides, né? Mas em tese é interessante ver que, primeiro, a banca ela traz aqui um posicionamento acerca do órgão e que trata do assunto, então aqui o assunto é a preservação do espaço público, beleza? Aí depois ela vem e traz aqui textos motivadores, ó, texto 1, né? Texto 2, texto 3, beleza? E por fim ela vem com o comando da questão. E aí no comando da questão ela traz o nosso tema. O tema, ele pode vir em forma de pergunta ou não, beleza? Então, quando não vem em forma de pergunta, a gente acaba tendo que transformar numa pergunta para poder facilitar a nossa técnica. Mas, em suma, o que você vai fazer aqui no seu parágrafo? Você vai ler esses textos e tentar trazer aqui as ideias principais, tá? De cada um dos textos. Para quê? Para você já ir buscando algumas informações na sua cabeça e depois utilizar essas ideias também como argumento, desde que você não os copie. Tá? Então você vai ler o enunciado, extrair ali dos textos motivadores as principais ideias, extrair daquele início em que dá uma visão do órgão acerca daquele assunto, então você vai tentar ver qual é a visão do órgão. Nesse caso aqui, ele fala sobre ele deixa claro que para o Banco do Brasil, né, que foi o órgão que aplicou o concurso, para o Banco do Brasil, a preservação do espaço público é importante. Então, é uma visão que você deve seguir na hora de montar a sua tese, seu texto. Você vai seguir essa visão de que é importante, tá? E depois buscando algumas informações extras que estão nos textos motivadores. Tenta sempre pensar o seguinte, o que esse texto fala? Sobre o que esse texto fala? Né? E aí isso daí é a ideia central do texto. Beleza? Aí vamos aqui para a parte que é mais importante. A leitura dos textos acima evidencia que não cabe apenas a um setor, mas a todo cidadão brasileiro resguardar o espaço público para a própria reafirmação de sua civilidade. Isso aqui é praticamente a tese do texto, tá? Ele está dizendo exatamente o que ele quer que você extraia dos textos motivadores. Isso aqui é um resumo, tá? Isso aqui é um resumo do seu enunciado. E aí, considerando essas reflexões, elabora um texto dissertativo, argumentativo, pressupõe introdução, desenvolvimento e conclusão,
e uma tese, né, que é o seu ponto de vista, que nesse caso vai estar alinhada com esse resumo aqui, né, porque você vai escrever o seu texto para quem está lendo, né? O seu objetivo não é tirar a maior nota nesse concurso, né? Se é tirar a maior nota, então você vai ter que buscar estratégias para tirar a maior nota. E a melhor forma de você conseguir algo de alguém é apresentando o que ela quer, né? E se o ponto de vista da banca é exatamente esse, então você, na hora de escrever o texto, você vai defender o mesmo ponto de vista dela, que é mais fácil de convencer alguém que pensa igual a você, né? Então você não vai tentar inovar demais, não. Segue essa linha de raciocínio aqui do enunciado, não inventa muita moda, que vai dar certo, tá? Então você vai montar esse texto dissertativo, vai ter que elaborar essa tese, vai ter que ficar clara essa tese, abordando o seguinte tema: a preservação do espaço público, um compromisso do cidadão com a sua cidade. Aí, tá? Ele traz aqui em forma de afirmação, né? Para ficar mais fácil de montar a tese, a gente pode transformar ele numa pergunta. Vamos ver aqui como é que ficaria. Então a gente tem aqui a estrutura argumentativa de um texto dissertativo, que é o nosso rascunho eficiente, né? É a base do nosso rascunho eficiente, e a gente extraiu que o assunto está relacionado ao espaço público, preservação do espaço público, e o tema está ali expresso. O que a gente faz? A gente vai montar uma pergunta: por que a preservação, né? Então, por que a preservação do espaço público é um compromisso do cidadão com a sua cidade, tá? Ou como o cidadão deve se responsabilizar para preservar o espaço público, né? Então, são formas de pergunta que você pode elaborar. E aí você vai trazer uma resposta. A conservação do ambiente público e, consequentemente, das cidades envolve o comprometimento ativo e participativo dos cidadãos. Veja que a minha tese, ela é uma afirmação, tá, acerca do tema, tá? Ela é uma afirmação acerca do tema. Então, ela defende algo, né? Então, o que ele defende nesse caso? Que a conservação do ambiente público envolve o comprometimento ativo e participativo dos cidadãos. Então, ele meio que não defende nada extraordinário, né? Nada fora do comum. É uma afirmação acerca do tema, beleza? E aí depois você vai montar os tópicos para poder defender essa afirmação. Então tem aqui no caso o tópico 1 e o tópico 2. Por que tópico 1 e 2? Porque a gente vai montar só 2 parágrafos de desenvolvimento, para ficar mais fácil no dia da prova, né? Eu não posso fazer um parágrafo com um texto só com um parágrafo de desenvolvimento. Eu preciso pelo menos 2. 2 já é suficiente. Posso fazer 3? Posso, poderia montar 3 tópicos. Mas aí você vai ter mais trabalho, né? E o objetivo é que seja mais simples no dia da sua prova. Então faça 2 parágrafos de desenvolvimento. Então você vai precisar de 2 ideias centrais, 2 argumentos para poder defender isso. O primeiro que eu criei aqui foi: a preservação deve ser uma prática cultural da sociedade e a preservação do Estado público é um dever de cidadania, tá? Então eu vou tentar mostrar para o examinador que a preservação do espaço público ela deve ser uma prática cultural, tá? Ela deve ser uma prática cultural e também que é um dever de cidadania, tá? É um dever realmente do cidadão preservar o Estado público. E aí, para isso, a gente vai imaginar aqui, pensar em vários aspectos relacionados a isso. Por exemplo, nesse caso da prática cultural da sociedade, é mostrar que as práticas elas têm que se tornar recorrentes, tem que ser normal para o cidadão preservar o Estado público, o espaço público, né? Tem que ser normal para ele isso. Então ele vai numa praça, é normal para ele não jogar o lixo no chão, é normal para ele não estragar, é normal para ele não pinchar. Né? O que acontece às vezes em muitos países da Europa, né? Até do Oriente, em que as pessoas elas simplesmente elas não jogam as coisas no chão, não jogam lixo no chão. Né? Por quê? Porque é uma prática cultural dali. Eles não pensam assim, eu não vou jogar lixo aqui. Não, eles simplesmente não vem na cabeça. Né? Lógico que não são todos os países, tem diversos países aí que o pessoal joga lixo mesmo no chão. Inclusive nos Estados Unidos isso acontece também, né, em alguns estados e tudo. Então, assim, não estou querendo dizer que só porque lá fora é melhor que o Brasil, não. Mas tem algumas atitudes, né, que a gente pode comparar e verificar que são práticas culturais. Então,
para que o Brasil, né, possa preservar melhor o espaço público, é importante também que esse senso de preservação do espaço público seja impregnado na cultura brasileira, porque aí fica normal, né? Passa a ser uma atitude normal preservar, beleza? E então isso é um raciocínio que você vai, né, tendo ali durante a sua prova, e aí você vai organizando isso aqui, ó, no seu rascunho eficiente, para depois você colocar no seu texto. E no tópico 2, a preservação do Estado Público é um dever de cidadania. Cidadania pressupõe direitos e deveres, né? E um dos deveres é justamente você preservar pelo que é público, né? E aí aqui a gente pode trazer uma ideia, né, bem interessante sobre o que é público, porque normalmente quando a gente se pensa assim, é um bem público, né? O que a sociedade ou a maioria das pessoas pensa? Opa, se é público não é de ninguém, né? Poxa, é público, isso aqui não é de ninguém. Então não tem problema nenhum em estragar. Né? Diferente de eu pegar ver um carro lá na rua, eu pinchar o carro. Poxa, eu estou fazendo mal para o dono do carro. Só que a pessoa pega e pincha uma estátua ou algum bem público e acha que não está fazendo mal a ninguém. Por quê? Porque tem a visão de que porque é público, não é de ninguém. Só que, na verdade, ser público quer dizer que é de todos, inclusive dele. Então, está estragando justamente algo dele, beleza? Aí, ó, você vai buscar essas informações, juntar essas informações e depois estruturar o seu texto. E a gente vai ter aqui o texto dissertativo, né, que é introdução, conclusão e um parágrafo de desenvolvimento para cada um dos tópicos. Então, você vai ter 2 tópicos, vão ser 2 parágrafos de desenvolvimento. A distribuição de linhas, considerando que é uma redação de 30 linhas, você vai fazer o quê? Você vai fazer um parágrafo de introdução e de conclusão entre 5 e 7 linhas. Pode ser menos? Pode, não tem problema não. Só não pode deixar de ter o parágrafo, né? Então não pode ter 0 linhas, por exemplo. Né? Não pode ter 0 linhas, mas vai ter ali entre 5 e 7. E o parágrafo de desenvolvimento vai ter entre 8 e 10. Veja que o parágrafo de desenvolvimento é maior do que os parágrafos de introdução e conclusão, porque por ser um texto dissertativo argumentativo, a parte em que estão os argumentos, que é justamente o parágrafo de desenvolvimento, deve ter mais força, deve ser mais relevante. Então você tem que trazer mais argumentos, então você vai precisar de mais linhas para isso. Beleza? Então você planejou sua redação. Veja que aqui agora você tem as informações que você quer inserir e você tem também a estrutura dessa redação. Agora é montar o seu texto utilizando a técnica. Para montar o nosso parágrafo de introdução, a gente utiliza o assunto, o tema e a tese. E também o nosso modelo Coringa, né? Para quem já deu uma olhada no curso, a gente tem um modelo Coringa para montar esses textos. O modelo Coringa que é meu, que foi eu que montei. O que isso quer dizer? Que só eu que posso usar, tá? Você pode entender aqui o modelo Coringa, mas no dia da sua prova você tem que montar o seu próprio modelo Coringa. Inclusive você já pode ir montando agora para ir praticando, mas seguindo a mesma lógica. Então meu modelo Coringa aqui, ele traz o seguinte, ó. Ao refletir sobre, aí eu trago o assunto, o espaço público, é possível perceber que, aí eu vou trazer o tema, ó. A conservação dele é um compromisso do cidadão com a cidade. Beleza? Então eu trouxe o assunto e trouxe o tema. Nesse sentido, defende-se que, ó, vou utilizar defende-se, por quê? Porque eu vou apresentar minha tese. Que a conservação do ambiente público e, consequentemente, das cidades envolve o comprometimento ativo e participativo dos cidadãos. Beleza? Então eu trouxe aqui a minha tese. Bruno, poderia trazer os tópicos? Poderia. Né? Poderia. Isso pressupõe a necessidade de... e essa preservação está associada à necessidade de cultura e cidadania da população. Poderia trazer aqui tópico 1 e tópico 2. Porém, como já está um parágrafo relativamente grande, eu optei por não trazer. Por quê? Porque é facultativo você trazer os tópicos no seu enunciado. O que é obrigatório ter sempre é uma tese. E essa tese deve estar ligada diretamente ao tema. Beleza? Fiz o meu parágrafo de introdução, bonitinho. Vamos para os parágrafos de desenvolvimento. Eu começo com preliminarmente, que é para indicar que é o primeiro parágrafo. Né? Então, preliminarmente, cumpre destacar que... Aí eu vou trazer meu tópico frasal, que é a minha ideia central.
A responsabilidade com a preservação do espaço público deve ser impregnada na cultura da sociedade. Então esse aqui é o meu tópico frasal, tá? Trazendo a ideia central, ó, eu estou defendendo essa ideia, só que só trazer essa afirmação por si só, ela não é um argumento, eu preciso fundamentar essa ideia. Aí eu venho, ó, de acordo com a Constituição Federal de 1988, que é uma forma de utilizar o recurso de autoridade, tanto o poder público quanto a coletividade possuem o dever de preservar e defender o meio ambiente e os espaços de utilização comum, a fim de garantir uma boa qualidade de vida aos cidadãos. Tá? Então, ó, a Constituição Federal diz que é dever do poder público e também da coletividade. Por isso, ó, elemento coesivo, iniciando outro período, a conservação do espaço público nas cidades pode e deve ser realizada na vivência diária. Vivência diária. Vivência diária está relacionada ao quê? Justamente à cultura, né? Se é uma vivência diária que se torna uma cultura de toda a sociedade. Aí eu vou dar exemplos, ó, com a destinação adequada de resíduos e lixo, a preservação de praças e centros de esportes comunitários e a conscientização sobre a importância de prédios, estátuas e monumentos públicos, né? Então, a partir do momento que você cria essa vivência diária de preservação ao espaço público, que pressupõe não só aquelas áreas de convivência, mas a todo o espaço que é público, inclui parques, né? Então, preservação do meio ambiente entra aí sim, praias e etc. Então, tudo que está voltado ao espaço de convivência pública, né, está relacionado com preservação. Então, tanto preservação do meio ambiente como preservação do patrimônio público. E aí, então, o que eu fiz aqui? Eu trouxe o meu argumento dizendo que o que traz a Constituição, que é dever de todo mundo, e que isso deveria ser, ó, deve ser realizado na vivência diária, que é justamente na cultura de toda a sociedade. E ainda trouxe aqui exemplos, ó. Trazer exemplos de como isso pode ser feito é interessante para poder tornar mais robusto o seu parágrafo de desenvolvimento, beleza? Então veja que é um parágrafo aqui tranquilo, sem muita informação extraordinária. Todo mundo sabe que a Constituição Federal traz que é dever do poder público e também da sociedade. Não é algo, nossa, o Bruno tem que conhecer a Constituição Federal para falar isso. Não, não precisa. Só precisa saber que está lá. E aí você fala com as suas palavras, né? Então não precisa de nenhum argumento muito extraordinário. É mais questão de organização, de saber que precisa ter um tópico frasal, saber que precisa ter um argumento principal, saber que você pode trazer exemplos, né, que também não precisa ser nada extraordinário, mas trazer exemplos para poder tornar seu parágrafo de desenvolvimento mais robusto, beleza? Aí finalizou esse parágrafo, já pode fazer o segundo, tópico 2. A gente vai falar agora sobre cidadania, né? Então, no que tange é um elemento coesivo também, a relevância da preservação do espaço público. E por que isso é coesivo? Porque a gente falou sobre preservação do espaço público, tanto na introdução quanto no parágrafo de desenvolvimento do tópico 1. Então a gente está sempre voltando, retomando as ideias para poder dar base para a ideia nova. Destaca-se que se trata também de uma forma de manifestação de cidadania. Tá? Então a gente vai relacionar agora a preservação com cidadania. Conforme citam especialistas, ó, o meu recurso de autoridade, veja que não precisa ser nada também muito específico, eu citei a Constituição Federal e agora estou citando especialistas. A preservação do espaço público é uma forma de manifestação de cidadania, pois parte de uma consciência de que o espaço público é público, porque é de todos, e não de um senso comum, o qual entende que por ser público não é de ninguém. Então é aquela lógica que eu falei sobre ser público ser de todos e não ser de ninguém, né? Então isso é a premissa inicial. Assim, para exercer essa cidadania, é necessário compreender que o espaço público é um bem coletivo e ao depredá-lo ocorre a violação de um direito de todos, né? Então você, ao depredar algum espaço público, ou jogar lixo ali em espaços públicos, você está violando um direito da sociedade, inclusive um direito seu, que é ter um ambiente preservado, um espaço público preservado. Beleza? Novamente, nada de muito extraordinário, é só questão de organizar. Tópico frasal, argumento principal, né? Aí você traz o argumento principal dividido ali em 2 períodos. Sempre que iniciar o período, você coloca um elemento coesivo, ó.
né? Então, iniciou um período, você sempre coloca o elemento coesivo, tá vendo? Aqui você colocou o recurso de autoridade, né, que serve a base, então você nem precisa de um elemento específico ali, mas sempre faz essas retomadas, né, ao que foi dito anteriormente, ou a inserção de uma conjunção conclusiva, adversativa, aditiva, etc. Tá? E aí você finaliza aqui o segundo parágrafo de desenvolvimento. Agora é só montar a sua conclusão. A conclusão vai ser basicamente retomar a tese. Então, ó, desse modo, que é um elemento conclusivo, percebe-se que a coletividade, representada pelo cidadão, deve ser ativa e participativa na preservação dos ambientes das cidades. Veja que é a minha tese escrita com outras palavras. Por que que é importante essa tese? Ora, se eu citei a minha tese, que é meu ponto de vista, lá no parágrafo de introdução, quando eu monto meu parágrafo de conclusão para que ele seja coerente, né, eu preciso que ele seja igual. Então é por isso que a gente retoma a nossa tese no parágrafo de conclusão. Então aqui é simples, traz o elemento conclusivo e retoma a tese. Se sobrar espaço, aí você vai trazer essa segunda parte aqui, ó. Nesse contexto é preciso que, aí, aqui a gente chama de proposta de intervenção, que pode ser proposta de intervenção, pode ser uma solução, pode ser apenas o resumo dos tópicos. Não há uma exigência específica de que precise ter proposta de intervenção nas provas da CES Gran Rio, tá? Nesse caso eu trouxe, porque é possível, né? Você propor algumas intervenções nessa situação. Então, é preciso que as prefeituras municipais movimentem campanhas que reafirmem e revivam a cultura de conservação do espaço público, para que os cidadãos relembrem que ruas, praças e vias públicas são extensões de sua própria casa e, portanto, responsabilidade sua também. Né? Então é uma proposta de intervenção, mas também voltado ali para uma reflexão sobre o que foi tratado ao longo do texto. Não precisa ser nada muito específico, como é uma prova do Enem, por exemplo. Né? É algo bem mais simples, só para cumprir com a questão da estrutura formal do texto. Beleza? Show de bola! Se tiver ficado com alguma dúvida, você pode mandar mensagem lá no Instagram, no Telegram ou em qualquer uma das plataformas do Você Concursado. Um forte abraço e bons estudos!